E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona, mas a de ontem foi histórica. Teve Bolsonaro para todos os gostos, no Pânico, depois com os marombas, depois em Barretos, e obviamente vamos ter que comentar sobre isso. Quero focar bastante sobre a repercussão do dia de Bolsonaro, e eu acho que a coisa também interessante, não quero adiantar mais. Depois, vamos falar de eleição, embate, Lula versus Bolsonaro, tem umas notícias bem interessantes. Vamos falar de pesquisa, vamos falar de números, principalmente no Sudeste, Bolsonaro disparado. O Lula foi fortemente criticado aí pela imprensa ao longo do dia de ontem. Também fizeram um levantamento do tempo que o Lula falou no Jornal Nacional, quem foi o campeão de interrupções. Quem será que foi interrompido mais vezes? O Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes? Eu acho que a resposta vocês sabem, isso tudo saiu na grande imprensa. Enfim, muita coisa pra gente falar. Depois quero falar exclusivamente sobre Lula e a Rede Globo. Sim, ainda tenho que falar porque o dia de ontem foi interessante. Primeiro saiu uma notícia na própria Globo falando que um ex-jornalista da casa estava ajudando o Lula. Estranho. Depois saiu outra notícia que uma jornalista da Globo quebrou o protocolo da empresa, meio que declarando apoio a Lula. Também estranho. Só que mais estranho ainda foi o seguinte. No final do dia de ontem, começa a surgir um vídeo onde um cara tá pontuando que em torno de 1 minuto e 40, 1 minuto e 43 segundos do início da conversa, a câmera da Globo foca no Lula e no canto inferior direito na tela, eis que aparece um papel voando. Papel voando? Como assim um papel voando? Senti um papel voando. Eu quero mostrar isso pra vocês e falar algumas coisinhas. Ainda tem algumas coisas também ligadas ao MST, que no dia de ontem resolveu brilhar após o Lula ter feito toda aquela propaganda, falar um pouco do agro também, que saiu aí para comentar, né, sobre as declarações do Lula, enfim, muita coisa. Depois quero falar sobre Brasil, economia, falar um pouco mais ainda sobre a eleição, mostrar o que os empresários, os grandes burgueses andam financiando. Quais candidaturas os grandes empresários estão depositando dinheiro. Coisa interessante. Também quero falar um pouco assim do cenário internacional, mas vamos começar, que é para tempo de falar sobre tudo. Tenho certeza que todos vocês estão sabendo de tudo, né? Todo mundo deve ter acompanhado um pouquinho, ou pelo menos visto assim de relance. Ontem Bolsonaro foi no Pânico. Acho que foi um programa sensacional. Eu sou fã do Emílio, mas mesmo tentando tirar assim o fã do lado, acho que é o melhor entrevistador do país. Assim, o talento do Emílio é algo fora do comum. Quero até deixar aqui os parabéns pra Paulinha. Nunca conheço a Paulinha de perto nem nada, mas a gente escuta muita coisa e a Paulinha se empenhou bastante aí pra dar aquela ajuda. E a entrevista de Bolsonaro no Pânico foi um grande sucesso. Em repercussão, renderam vários cortes. Eu não vou trazer nenhum recorte aqui nem nada, acho que a maioria de vocês viram. Acho que vejo um Bolsonaro bem maduro. Você vê que quando... o Emílio teve uma sacada que foi sensacional. Ele fez as mesmas perguntas do Bonner, só que diferente do Jornal Nacional, ele deu tempo pra Bolsonaro responder. Não é que ele não quis rebater nem nada, não. Vou te dar o tempo. Responde aí, na calma. A quantidade que você quiser. Fala aí. E você vê que Bolsonaro consegue responder tudo numa boa. Quando existe educação, quando existe respeito, cara, o Bolsonaro deslancha, dá um show, que é tudo o que a gente já vinha vindo há muito tempo. Vamos continuar. O Demagogia fez uma pequena piada logo quando acabou a entrevista, não um pouquinho depois que acabou a entrevista. A live já contava com mais de 3,3 milhões de visualizações e ele brinca falando o seguinte, ó, achei uma entrevista do Lula que ganha do Bolsonaro. Ele coloca lá, né, depoimento de Lula sobre sítio de Atibaia, mas não é isso que eu quero comentar. Eu quero falar sobre isso daqui. Eu já tinha achado a audiência do Flow algo assustador. E até assim, eu não esperava que fosse conseguir os mesmos números, porque aquela primeira ida no Flow era novidade. Era a primeira vez que Bolsonaro iria a um programa assim de entrevistas, um pouco mais informal, menos engessado, menos quadrado. Mas eu pelo menos estava muito errado. A Jovem Pan, somando aqui o canal oficial do Pânico com 551 mil, que quase já bateu o recorde do Flow. O Flow teve 574 mil, assim,
tempo de pico, ou seja, 23 mil a menos. Só que quando você também junta o canal da Jovem Pan News, que muita gente estava assistindo, você consegue ver ali, ó, 106 mil pessoas. Estamos falando aqui, somando os dois, de 657 mil pessoas ao vivo assistindo. Eu vi algumas pessoas falando que teve um determinado momento, quando você juntava os canais da Jovem Pan, batia quase 680 mil pessoas. 680 mil pessoas. Fora os recortes, fora as postagens de Bolsonaro nas redes como um todo. E o que assim me deixa assim, sem conseguir nem explicar, é a popularidade desse cara. Onde é que tá o Lula? Fala tanto do Lula, tanto do Lula, tanto do Lula. Eu vi uma análise esses dias, tô na dúvida quem foi que comentou, mas foi alguém assim da grande imprensa, falando da importância das redes sociais. Não sei nem se foi o cara do Paraná Pesquisa, tava no antagonista, mas assim que as pessoas, né, a galera do mainstream tá mudando um pouco a percepção. Antes eles achavam que, por mais que a rede social fosse importante, a TV ainda era assim o grande carro-chefe. E as pessoas começaram agora a mudar a opinião e falar que a TV continua sendo importante, mas eles agora dizem que tá meio a meio, 50-50. E aí você vê, onde é que tá o Lula? Onde é que tá o Lula? O Lula foi na Globo, tá, e que mais? O Lula aparece na TV, né? Porque falam bem dele o tempo todo. Mas onde é que tá o Lula? E aí você vê toda a força de Bolsonaro. E Bolsonaro tem uma coisa também que é diferente. Ontem eu recebi um recorte de um vídeo do Eduardo Cunha. Que ele tá falando sobre, inclusive, rede social, TV. Ele fala que assim, no passado, o político precisava, né, das mídias para chegar na população. Bolsonaro acabou com isso. Ele fala diretamente com o povo. No passado, a Globo chegava, fazia ali uma nota, 5 minutos no cara na TV, acabou, destruiu o cara. 5 minutos. Bolsonaro é destruído todos os dias, 10, 20, 30, 50 vezes por dia, as mais diversas emissoras, os mais diversos jornais, e o cara tá aí. O cara tá aí, o cara, assim, vai fazer o quê? Como é que você vai desidratar esse cara? Um cara que tá 4 anos apanhando. Como é que você desidrata esse cara? E o cara que não estão conseguindo desidratar, conforme ele se aproxima da campanha, você vê as redes sociais, os seus apoiadores, cada vez mais com mais engajamento, e o cara em si, assim, é algo assustador. Não dá pra descrever. O cara é o verdadeiro, nenhum rockstar. A galera brinca, é um rockstar, é o Justin Bieber, é o Michael Jackson. Eu acho que é maior ainda. É inacreditável. Eu acho que nem quem poderia falar um mega encontro aí, você trazer de volta o Elvis Presley com o Michael Jackson, os maiores astros da história do rock, você botar junto, eu acho que não dá. A popularidade que Bolsonaro consegue arrastar nas ruas é realmente assim, algo assustador. Assustador. O perfil lá que cobra essas questões de TV falava o seguinte, procede. A Jovem Pan chegou a 1,5 ponto de pico com Bolsonaro, o maior ibope da história da emissora. O Pânico ganhou do Conexão Globo News de ponta a ponta, mas perdeu pro Estúdio I. O Demagogia diz, Bolsonaro bateu maior ibope da história da Jovem Pan. O Tutinha veio falar o seguinte, hoje o Pânico bateu todos os recordes de audiência no YouTube. 650 mil pessoas na TV, maior audiência já alcançada, 1,2. Tá errado, Tutinha, é 1,5. Mais de 100 rádios foi líder de audiência. Você é o cara, Emílio. Então imagine, a audiência que Bolsonaro conseguiu nas redes sociais, fora a repercussão, fora o recorte, fora a TV paga e fora as rádios. Imagine o alcance e uma entrevista que, cara, primeiro que Bolsonaro prende atenção. Segundo que o Emílio, naquele bate-bola bom, ligeiro, a bola não para, é um tocando pro outro, vai Superman, vai Rogério Morgado, vai Alba, vai Sami, volta pro Emílio, piada Bolsonaro. O homem disparou. Tá difícil segurar. Eduardo Bolsonaro colocou aqui um pequeno resumo das aparições de Bolsonaro. O presidente bate recordes em todos os programas que participa. Pânico, 680. Flow, 576. Acho que foi 574. Mas tá na margem de erro. Cara Tapa, 455. O Ironberg, 425. E o Lula? O Lula foi 292. Vou dar 1.000 a mais pro Lula. Foi 292 o pico. O presidente Jair Bolsonaro agora tem as 4 maiores entrevistas do YouTube Brasil. Acho que realmente, falando de entrevista, é o recordista nacional. Eu não consigo lembrar outra entrevista
que tenha tido mais pessoas ao vivo assistindo do que Bolsonaro. E olha só. Não sei se eu coloquei já as imagens aqui na sequência. É isso. Calma que eu mostro as imagens. Bolsonaro também foi lá conversar com a turma maromba. Essa daqui eu resolvi olhar a repercussão de uma forma um pouco diferente. Eu já conto pra vocês. Aí ele fala, né? Obrigado também aos que acompanharam nossa saída da Academia Aeronberg, São Caetano do Sul, a oportunidade de aprendizado sobre o mundo gigantesco do fisiculturismo e a importância do esporte para a vida e saúde das pessoas. Parabéns, Muzi e Cariani, pelo grande trabalho. Tava lá no Twitter, né? Olhando. Também eu tentei dar uma olhada no Instagram, mas é uma rede social ruim, porque não tem nenhum tipo de filtro na hora de você fazer pesquisa. Então é bem complicado achar algumas coisas. E aí, eu pesquisando umas coisinhas lá no Twitter, me deparei com isso daqui. Gabriel Wemo, um perfil que não segue políticos, não é de direita, não é mesmo. O cara posta a seguinte foto. Colocaram simplesmente o podcast do Cariani com o Paulo Musi e o Bolsonaro na academia. Ontem eu recebi um comentário amigo meu, Bruno. Ele mora em Cruz das Almas, na Bahia. Ele é dono de uma rede de loja de suplemento. Ele falou, cara, tu sabia que Bolsonaro tá lá com os marombeiros? Eu falei, não sabia não. Nossa, eu fui pego de surpresa. Ele, rapaz, eu não acredito só se falar nisso. Aí outro amigo meu que é personal trainer lá em Feira, Alan Cajaíba, personal trainer que vai procurando aí, pode falar com ele. Aí ele chegou, primo, tu viu aí? Bolsonaro, botamos aqui na Smart Fit, todo mundo vendo, Cariani, bicho. Tá com o Cariani e o Muzi. E falando e comentando, falei, e aí? O pessoal aqui da academia tá curtindo, hein? E o povo, ele, desde essa daí que ele baixou o preço do Whey Protein, já falou assim, né? Não foi nem o preço do Whey Protein. Você vê que o cara tá completamente perdido na política. Rapaz! E comentando bem. E comentando. Eu falei, é mesmo? Beleza. Aí, veja só. Isso aqui é a foto da saída... Não, né? Da chegada de Bolsonaro lá na Aeronberg. Olha a quantidade de pessoas. Esperando Bolsonaro. Pra quê? Pra dar um oi. Só isso. E olha só o seguinte. Mostrar uns vídeos. Se liga nisso. Adiantei só pra ver, né? Aquela muvuca. Aí, por outro ângulo. Aqui uma câmera com qualidade um pouco melhor. Aí, aqui é na saída. Tirar aqui o som, que tá meio barulhento. A saída. Tá vendo aí que tá cheio, né? E aqui também é na saída, só que é uma coisa diferente. Esse vídeo aqui é do próprio Renato Cariani. Então eu vou aqui, ó. É a voz do Cariani, um history do Cariani no Instagram dele. Tem mais de 3 milhões e 600 mil seguidores. E esse daqui chama muito minha atenção. Muito minha atenção. Mas antes de eu falar pra vocês o porquê, quero mostrar mais algumas coisas. Um pouco mais sobre a repercussão. Cadê? Olha isso daqui. Antes de comentar o vídeo do Cariani, que é um pouco diferente do... É o mesmo ângulo, mas o history do Cariani. Antes disso, aqui são alguns comentários lá do vídeo de Bolsonaro. Esse foi o único presidente que teve um olhar positivo para a área da musculação e fisiculturismo.
Reduzindo impostos em produtos da área já foi um começo dessa conquista. Aí outro fala, preço dos alimentos, a importância do esporte, a implementação mais efetiva da educação física na escola, etc. Perfeito. Todas essas coisas que foram abordadas, se o chefe do executivo do país tem uma visão transmitida por pessoas que respiram tudo isso, é mais do que válido. Mais uma vez tirando o chapéu para o Renato, que é o principal responsável. Você consegue sentir no tom das palavras que ambas as pessoas... Não parece ser o bolsominion padrão? Não parece ser nós, né? Que fala, valeu aí, Cariani! Bolsonaro 2022! Você vê, o cara fala, não, o chefe do estado, isso, aquilo, outro. Não chama nem de Bonorinho, né? Aí vai outro perfil ali, ó. Viva o fisiculturismo no Brasil, o esporte, a nação brasileira e o mais importante, fé em Deus, que tudo vai dar certo nesse país. Talvez até seja mais de direita, mas você não vê assim Não parece aquele discurso, né, do cara de direita feliz que, pô, os caras deram espaço pra Bolsonaro. Aí o cara fala o seguinte, vivi para ver um presidente ainda em um podcast falar com 2 fisiculturistas, empresário e melhor competidores. Aí veja só. Fiquei sabendo do linchamento que vocês dois estão passando e vim me inscrever no canal. Já admirava vocês como profissionais, agora admiro muito mais por estar lutando essa causa justa. Continuarei orando pela vida de vocês dois. Curti bastante esse episódio. Bem diferente você chamar o presidente da República para falar de esporte, saúde e não de exatamente política. Por mais que tivesse uma certa pitada de política também. Boa ideia. É um cara que acompanha o canal. Você vê que ele não tá muito da política. Não, o presidente da República, falei Bolsonaro. Gostei da ideia, gosto diferente. Essa postagem, faço questão de falar o nome, é o Eduardo Correia. É o cara que o Cariani tava comentando por diversas vezes. É principalmente o atleta brasileiro mais famoso aí da história do fisiculturismo. E ele comenta, obrigado por proporcionar ao nosso trabalho esse alcance. Hoje foi um dia que ficará marcado. Parabéns! Fabiane Menezes, que entrevista maravilhosa, mano, inteligente, coerente, especificamente importante. Minha admiração por vocês só crescem. Mandaram muito bem, Cariani Muse. Se eu tinha dúvida do meu voto, hoje não tenho mais. Acho que devia ser mais à direita, mas você vê que parece aquele tipo de comentário de alguém que acompanha o trabalho dos caras. O outro falou o seguinte, ó. Eu saí do canal, mas depois da entrevista, me inscrevi novamente. Sabe o que é no Brasil? Manipulação. Não deixe uma mídia podre dominar você. Parabéns ao canal e pela sóbria entrevista. Esse daqui parece que é um cara até de esquerda. E depois tem outro cara, ó. Espero que esse debate mude a mentalidade sobre a saúde, sobre debate respeitoso e saudável com chefes de Estado. Parabéns ao universo da musculação e educação física em geral. Eu não sei medir o impacto em número de votos. Mas eu sei fazer uma avaliação qualitativa. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, que é o seguinte, e aí eu falo do vídeo do Cariani. Essa ida aqui nesse podcast é um pouco diferente da ida no Flow, na ida do Rica Perrone. A ida do Rica Perrone é até um pouco mais diferente do Flow. O Rica Perrone, ele, a maior parte do tempo, ele foca muito em futebol. Então você tá ali, você tem acesso a um público que é um público mais futebolista. Eu acho que às vezes o podcast do Rica, ele tá numa bolha até um pouco mais abrangente, né, que sei lá, que não tá assim tão próxima da direita que apoia Bolsonaro do que o Flow. Porque o Flow é um programa que realmente entrevista todo tipo de pessoas, principalmente a galera assim, da política, né? Não faltam políticos que já foram lá na ida do Flow. Só que quando você pega o podcast, o Ehrenberg, né, que é um podcast que tá dentro do canal do Renato Cariani, é um canal que realmente é, assim, obviamente tem pessoas que apoiam o Bolsonaro, que seguem os caras, que acompanham os caras, etc. Só que você teve a oportunidade de falar com uma bolha realmente, sim, completamente fora do dia a dia da política. Foram vários comentários. A esquerda, às vezes, não percebe como o seu comportamento é destrutivo e fez uma coisa que foi interessantíssima. A esquerda resolveu se revoltar com o Cariani. O fato do Cariani ter perdido seguidores, isso foi algo muito interessante. Não faltaram podcasts da Turma da Maromba. Aquele primeiro é um exemplo só, né? Bolsonaro no podcast Renato Cariani e Paulo Musi. Pinduca deixou sua opinião. Aqui foram alguns vídeos, mas tiveram vários relatos lá no Instagram. Eu acompanho essa turma. Teve o Pacho comentou no Instagram. Teve outro cara que também comentou. Falando o seguinte, galera que estão pensando, pô, é o presidente da República. Tá dando essa oportunidade pra gente. O Cariani é um dos nomes mais famosos desse meio, da academia, da Maromba. E o fato da turma reagir contra ele de forma assim agressiva
fez com que quase todos os grandes influenciadores do mundo do fisiculturismo saíssem em defesa do Cariani. Aí imagina, o cara que tá seguindo, sei lá, o cara que realmente assim é atleta, que não tem nada a ver com política, clica no Stories e o cara tá vendo aquele atleta do Stories defendendo o Renato Cariani, porque o presidente da República vai no podcast do Cariani e estão atacando o Cariani por isso. Imagine o sentimento de empatia que as pessoas começaram a nutrir por Bolsonaro por causa do que estavam fazendo com o Cariani. Desse golpe baixo, cara, estão atacando o cara, estão deixando o cara deixando de seguir o cara só porque ele vai, o presidente da República vai lá. Ninguém nem viu, não sabe se vai ser pano, não sabe se vai ser nada. Aqui são apenas alguns vídeos, não são do canal do Cariani. O Mundo Maromba tem que site de notícias sobre o meio. Você vê, ó, Cariani emocionado comenta podcast com Bolsonaro, fãs vão à loucura. Música Cariani e Júlio ficam putos com notícias sobre o hipótese. Isso aqui não foi nem questão de Bolsonaro, aconteceu antes. Cariani é detonado, perde milhares de seguidores, após a atitude se revolta e desabafa junto a Júlio. Só esse último aqui, ó, 207 mil views. Aí imagine o Cariani, que normalmente quem tá seguindo ele, não tá seguindo o cara por política, você vê o tamanho do perfil, né? Muito maior do que um perfil médio de política. Quantas pessoas vocês conhecem lá no Instagram que tem mais de 3 milhões e 600 mil seguidores na política? E aí, essas pessoas que às vezes não acompanham nada, assistem na maior parte do tempo TV, a TV que não mostra a multidão de pessoas que segue Bolsonaro. Você sabe como é a TV. Aí o cara clica no Stories e o cara fala assim, o que é que está acontecendo aqui? Que multidão de pessoas é essa na frente da academia do Cariani? Isso chama atenção. Isso gera repercussão. Não sei falar o alcance disso em centenas, talvez milhares, milhões de pessoas. Agora eu sei o seguinte, essa repercussão, principalmente da tentativa de cancelamento do Cariani e um papo que não foi político, isso está rodando. Está rodando. Academia no Brasil é uma coisa que é praticada por muita gente e Bolsonaro acabou por comentar, né, com duas das figuras mais conhecidas no cenário brasileiro. Então, assim, eu acho que a imagem de Bolsonaro está cada dia mais rodando o Brasil. Eu acho que o dia de ontem foi, assim, extremamente proveitoso para Bolsonaro. Outra coisa que óbvio, tem esse aqui, ó. O Cariani ele postou a postagem do Cariani falando que iria ter o podcast com Bolsonaro 3 dias atrás. Pegou aqui embaixo, ó, 588 mil curtidas. Até o Lucas aqui, ó. Lucas, a gente chegou a ensaiar um podcast lá atrás, não deu certo. Mas a gente fez outra conversa sobre One Piece. Só curtidas, quase 600 mil. Vários perfis verificados, falando, comentando. Vocês acham que isso mesmo não vai rodar? Você imagina esses caras que nunca se tiram um gostinho. Nunca entenderam o que é Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro. Nunca entenderam. Então vai ter muita repercussão. Daqui a pouco aparece alguém de outro esporte, de outro nicho. O Bolsonaro vem aqui também. Pelo amor de Deus, vamos conversar. Quero levar minhas pendências para você. E as pessoas começam a ver a humildade do cara. Gente, para vocês é a coisa mais normal do mundo, porque nós acompanhamos. Agora imagina quem nunca viu o Bolsonaro no meio de uma entrevista. Ele recebe uma pergunta sobre residência do SUS e em toda humildade diz, não sei. Liga pro Queiroga, pega o telefone e fala, Queiroga tá ao vivo, responde. Assim, a vontade do cara de ajudar, de esclarecer. Assim, as pessoas conseguem ver Você não consegue mentir o tempo todo. Você não consegue fingir o tempo todo. Se você pega uma entrevista de Bolsonaro, como é que ele seja todo assim, né? Ele diz tosco. Ele faz que eu usei essa palavra ontem lá no Pânico. Eu não sou um comunicador, eu sou tosco, eu sou desse jeito. Você tira o áudio, você é um cara comum, pô, um tiozão. Tá falando uma boa, você vê que ele dá umas risadas. Agora você pega a entrevista do Lula, você tira o áudio. É uma cara assim de raiva, de ódio, de vingança. A Tsuka até colocou isso aqui, ó, que é ligado a esporte, já saindo, só para comentar de Barretos e avançar. Quanto mais sei de Bolsonaro, mais admiro esse cara. Como não acreditar que esse cara faz o que faz com o coração e amou o país? O cara era da reserva, mas se esforçava e sua recompensa era uma laranja e uma mariola. E o que ele dizia?
Era gratificante porque a gente fazia aquilo com o coração. Aí tá lá, o pentatleta, Bolsonaro era reserva e ganhava laranja como incentivo. Vou ler só ali embaixo, ó. No meu tempo de militar ativo, o prêmio para o atleta durante o treinamento era uma laranja e uma mariola. Nada mais além disso, mas era gratificante porque a gente fazia aquilo com o coração. E faça uma pequena reflexão, pessoal. O Brasil é um país difícil, todos sabemos. Ter dinheiro para o básico no Brasil é difícil. É uma luta todos os dias. Todos os dias é joelho no chão e pedindo Deus, por favor, abençoa. Abençoa, Deus. Porque é escola dos meninos, é comida, é gasolina, é conta. O Brasil é difícil. O Brasil é difícil. Quando o cara não é assaltado, quando não acontece uma calamidade. E você vê assim que Bolsonaro, se ele fosse deputado de novo, né, ali em 2018, uma boa. Tava reeleito fácil. O cara tava 28 anos. 7 mandatos. Tava fácil. Fácil. Bolsonaro tem acesso à aposentadoria. Como deputado, poderia ter. Não pede. A questão financeira de Bolsonaro, sim, cara, estaria resolvida. E aí ele disse, até ele comenta no Pânico, né? Cara, apanha. Você vê assim, cara, não é pelo dinheiro. Você olha pra ele, quais os bens que Bolsonaro tem? Você não vê Bolsonaro aí chegando, carro novo, casa nova, tá ali. Aqui é a foto dele ontem em Barretos. A Tsuki a mesma Tsuki, ela comentou lá no Twitter, ela não comentou de Barretos, ela falou, Bolsonaro, assim, né, ele acorda cedo. Eu soube que o Bolsonaro ontem, 5 da manhã tava acordado. Vai pra São Paulo, vai no Pânico, 3 horas, falar cansa, ficar 3 horas falando, cansa. Abraçar o povo, dar carinho, dar atenção, cansa. Não adianta, cansa um pouquinho. Depois ele sai, vai pra São Caetano, fala por mais 2 horas. Fala com todo mundo. É carinhoso. Abraça, dá beijo. Pega de novo algum tipo de transporte, não sei se foi carro, avião, vai pra Barretos. E fala com o povo. E discursa. E monta a cavalo. E basicamente tá 24 horas em pé, sem comer. 6 cirurgias, uma facada. 67 anos de idade. É pelo dinheiro? É pelo quê? Pelo poder, pra poder fazer o quê? Poder flexibilizar a possibilidade do cidadão se defender? Tentar impedir o avanço aí de grupos que querem invadir terras? Tentar garantir a soberania nacional? Cara, gente, assim, é óbvio, você faz uma pequena análise, o cara, como ele diz, não é brincadeira, é realmente uma missão. Só pra terminar isso daqui, o professor Olavo de Carvalho tem uma aula que ele falava, até um vídeo que viraliza na internet, que ele diz assim que a vocação da vida da pessoa não, assim, não significa que é a melhor coisa na vida. Não, eu sou um mestre nisso daqui. Talvez isso não seja a sua vocação. O professor Olavo fala que a vocação é aquela coisa que você assim, tem uma resistência sobre-humana para fazer. E aí ele falava assim, o professor Olavo, que a vocação dele era ser professor. Porque ele tinha uma vocação pra lidar com a burrice, e se o cara for burro, o cara perguntar pra ele 1000 vezes, ele vai ter a paciência de explicar 1000 vezes. Que se você não tem essa paciência de explicar 1000 vezes pro seu aluno o que ele quer aprender, talvez essa não seja a sua vocação. A vocação do líder máximo da nação é o cara que realmente tem a resiliência todos os dias de apanhar em nome de uma causa e estar ao lado do povo. Eu juro pra vocês, com 31 anos, 31, né? Eu tô com 31. Nossa, tô na dúvida agora. Tô com 31. Eu fiquei com dúvida da minha idade. Meu Deus do céu, eu estou com 31. Eu falei assim, chega, sou estranho. Com 31 anos, eu não conseguia ter esse ritmo de vida. Sem brincadeira. Pergunte você mesmo. Você acordar 5 horas da manhã, ir no programa, 3 horas, viaja, enquanto o povo, abraça, viaja de novo, vai pro negócio, viaja, vai pro Barretos, monta o cavalo, vai, volta, dorme, 5 da manhã, tá desperto de novo, viaja, vai a um lugar, resolve pepino, e isso tudo acontecendo, apanhando. Apanhando da Globo, apanhando da Folha, apanhando do Estadão, apanhando da CNN, apanhando do Metrópolis, apanhando do Bastidor, apanhando da Veja, apanhando dos políticos de esquerda, é o judiciário em cima do cara. Se não for a vocação, se não for Deus, se não for, eu não sei o que é. Pra mim é a única explicação que existe para falar desse cara. Eu amo esse velhinho, velho, não adianta. Passa o pano mesmo.